Oi, pessoal, alô para você que está acompanhando essa revisão de Ciência Política. Meu nome é Paulo Vitor, monitor da disciplina de Ciência Política e Estado do professor Jordão. Sou aluno do curso de Direito, quinto período, da UniRN. Sou licenciando pela UFRN e estou me formando em Filosofia Bacharelado pela Universidade de Cidade de São Paulo. E, pessoal, essa ideia de revisão é algo simples para vocês analisarem alguns exercícios de fixação, ver se está legal, se está fácil, se está difícil, se é importante tirar uma dúvida depois, enfim. Vamos lá, né? É algo tranquilo, não tem tempo ruim não. Bem, pessoal, a gente já vê a questão aqui, né? É perceptível, iniciada aqui. Naquele contexto, é importante, eu sempre faço isso, principalmente que a filosofia vê o que o enunciado quer, aí já direciona, né? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no texto promoveu o que o texto está querendo. Né? Então vamos lá. Na Grécia Antiga, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o contexto do povo era muito restritivo, mesmo tendo isso em conta. A forma de democracia vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C. pode ser fundamentalmente como direta. Já está dando a característica de democracia, né? O texto aqui já direcionou. Então, é uma questão fácil, mas é importante saber como era a democracia grega, né? Representativa e tal. A gente já tem essas informações. Então, vamos para as alternativas. Competição, escolher representantes? Não. Campanha de revitalização das oligarquias? Talvez, né? Mas não. Estabelecimento de mandatos temporários? Distrator. Não tem nada a ver com o enunciado, né? Declínio da sociedade civil organizada? Não, né? Porque é o auge, né? Da democracia ocidental, podemos dizer talvez, que influenciou até os modelos do século XXI, né? Então, não tem maiores dúvidas nessa questão aqui. Participação no exercício do poder. É justamente isso, né? A democracia era restritiva, mas era uma democracia direta e o povo, pela primeira vez, assim, de forma organizada e tal, começou a participar das decisões da política. Então, questão um letra E, que é uma questão fácil. Aristóteles estabeleceu uma tipologia de formas de governo, que se tornou clássica. Um dos critérios utilizados na classificação dessas formas de governo obedece à quantidade. Monarquia é um governo só. Aristocracia, governo de poucos. Politeia, governo de muito. Outro critério axiológico: as três formas de governo acima podem ser boas, quando visam o bem comum ou corrompidas. Essa visão aristotélica, né, da coisa, quando visam o interesse particular. A partir dessas informações, a tirania é uma forma corrompida de democracia? Não, tá errado já isso aqui. A monarquia é uma forma corrompida da aristocracia? Não, se é governo de um. E a politeia é a forma corrompida da oligarquia? Talvez. A tirania é uma forma de governo corrompida da monarquia? O que o texto está dizendo, pessoal, sempre analisar o texto. Tá aí, um. Então, já dá para ver que está correta essa primeira informação. A oligarquia é a forma corrompida da aristocracia? Oligo. Muitos, né? Na verdade, poucos. Perdão. A aristocracia também refere a poucos, né? Mas a oligarquia subentende-se a questão do dinheiro e uma elite, né? Uma elite que está corrompendo. A democracia é uma forma de governo da politeia. Pelo texto, dá para fazer. O homem, a questão 3, né? Questão, muito cuidado com essas questões assim, né? Direto ao ponto. Às vezes é até mais difíceis, né? Que ou sabe ou não sabe, ou é direto ao ponto. Né? Então, sempre tem um cuidado também com elas. Pegadinhas distratórias, então vamos lá. A frase acima atribuída a Protágoras, um grande sofista.
A partir dela, deve-se interferir um dos traços mais distintivos da filosofia, que é o... Vamos lá ler a frase, né, pessoal? É, o governo... o governo. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e o que são das coisas, que não são e o que não são. Positivismo. Não pode ser. Positivismo do século XIX, né, pessoal? Nada a ver. Relativismo. Será? Pode ser. Dogmatismo. Vem a ideia de dogmas, né? Algo engessado. Não. Humanismo. Lá para a Renascença. Niilismo. Século XIX. Aquele negócio. Jovem Better. Nada a ver. Então, questão também tranquila para fixar. Então, tudo indica que é relativismo, né? Justamente isso. A capacidade que os sofistas tinham de mobilizar o ethos, o logos, de maneira conveniente para fortalecer a sua própria argumentação, né? Então, bem interessante. É letra B. Questão também de boa. Segundo a definição de Weber, a ciência política... Segundo Weber, a definição de ciência política. Qual é o elemento fundamental para que uma instituição seja classificada como Estado? Eita, vamos com calma. Estabelecimento de um sistema democrático? Não, só isso. Isso aí é a definição de democracia. Distrator. Cuidado, tipo, tá certo, né? Mas tem que sempre analisar o que a questão está pedindo, pessoal. Reivindicação do monopólio do uso legítimo da força física e de um território. Interessante. Não é restritiva, né? Existência de uma cultura e língua comuns entre os membros de uma sociedade. Isso é a definição de nação, né, pessoal? Tem nos slides, né, que o professor mostrou e também da revisão. Garantia de igualdade social e econômica para todos os cidadãos. Não. Letra B novamente, questão tranquila também de fixação. De acordo com Bondin, como pode ser definida a soberania de uma república? Interessante. Vamos lá. Com o exercício geral da vontade, que é alienável ao soberano? Não. Distrator. Com um contrato temporário entre reis e súditos? Não. Isso aqui está puxando para os contratualistas. Coisa mais para frente, né? Ó, o ano 1500. Os contratualistas, Hobbes, Rousseau, Locke, sendo dos próximos capítulos. Distrator também. Com poder absoluto e perpétuo do Estado. Será? Superioridade física dos mais fortes sobre os mais fracos. Não, isso aí definiu o que é um estado de natureza quase de Hobbes, né? Então, por eliminação e também pela lógica e sistêmica, né? A lógica sistêmica que você já tem acesso, é o poder perpétuo do Estado. Interessante, né? Essa questão. Letra C. João Baldo agora, bem do início, né? Vamos no café aqui rapidinho. João Baldo argumenta que a institucionalização da diferença, da origem ao Estado. O que isso significa? Ele dá um conceito e a gente tem que buscar agora nas alternativas, né? Que o Estado surge apenas quando todos os membros da sociedade atingem o mesmo nível de riqueza? Não. Que o Estado deve garantir que todos os cidadãos sejam biologicamente idênticos? Nunca. Que absurdo. Que a força física individual é o único fator que mantém a ordem jurídica moderna? Pode ser, né? Vamos ver a outra. Que a diferença entre governantes e governados torna-se um papel social independente da pessoa que ocupa. Essa aqui está boa. Mas repare bem, sempre aqui restritiva, né? Que a força física, né? Ter cuidado que com essas questões assim, que delimitam apenas, somente. Então, também dá para analisar. A questão 7 é a república, né? Em A República, Platão constrói a sua visão sobre justiça, após assumir os desafios levantados pelo Trasímaco, no livro 1, e depois com Glaucon e Admiano, no livro 2.
Já até me animei, por isso que eu errei aqui, já está trazendo, né, pessoal, a questão de Platão, né, idealista, com os sofistas, né, os relativistas, mas fundamentais, né, os pais dos advogados. Então, também não podemos menosprezar os sofistas. Em relação à discussão sobre justiça, Platão desenvolve nessa obra, é correto afirmar que, vamos lá, Platão endossa a visão do Trasímaco? Não, pessoal, risca isso aqui na hora da prova. Trasímaco e Platão na mesma frase juntos? Não. Platão concorda com seus interlocutores da origem da justiça, existe na cidade surgindo de um acordo social mutuamente benéfico. Não. Que mistura, absurdo também. Contrato, acordo? Não. Contratualista é meu amigo? Não, nada a ver. Platão admite o argumento do anel de Giges, apressado por Glauco, demonstrando que a justiça nem sempre é preferível que a injustiça. Não, também não. Platão defende que a justiça deve ser benéfica para a pessoa justa. Sim, de fato. Defende isso bem. Tanto em relação com a sociedade quanto em relação consigo mesmo. Essa questão dos idealistas, né, dos gregos, é interessante. Ser justo consigo mesmo e também com a sociedade. Então, dado as alternativas que possuem imperfeições e também pela própria construção dessa alternativa A, a letra A, né, gente? Então, vamos para a última questão. No texto associado do primeiro livro, A República, Platão apresenta a célebre afirmação de Trasímaco de que a justiça equivale ao favorável mais forte. Sofista também, relativista. Preste atenção nisso aí. Isso está na obra de Oliver Nine, acho que é página 80 e pouco, 90 e pouco. Vale a pena ler, então vamos lá. Com o intuito de refutar a tese sofista, Platão formula outra definição, na qual defende a defesa do monopólio da violência como elemento de justificativa para a imposição de regras morais. Não. Isso é o Leviatã, meu amigo? Não, nada a ver. Demonstra noção ética oriunda de opiniões comuns das pessoas conforme o ceticismo. O ceticismo não, nada a ver. Isso é depois Sócrates, depois Platão, os péquenos socráticos. Já bagunçou essa alternativa. Relativismo aqui, já bati aqui o olho, já vi relativismo. Não pode ser, pessoal. Não é relativista. Relativista é os sofistas. Supremacia da corrente relativista. Não, tá errado. Mas vamos ler o restinho, né? A respeito do que é moralmente aceitável perante um grupo social. Não, o certo é o certo. De acordo com Platão, né? Claro. A compatibilidade das estruturas assimétricas de poder com uma construção coletiva da justiça. Certamente essa ideia idealista, né? Que ele traz na República, na obra de Oliver Nine e nas próprias aulas do professor Jordão. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Isso aqui é uma fixação. Vale a pena analisar os slides, fazer leituras. Tem um estudo dirigido, que a ideia é que vocês desenvolvam as ideias bem, sozinhos. Vou colocar a chave das objetivas, mas qualquer dúvida em relação ao estudo dirigido é só perguntar também, que a gente vê uma chave possível de resposta. E é isso. No mais, agradeço você que ficou até o final do vídeo e assistiu essa mini revisão. Na verdade, comentários, né? Algumas dicasinhas. Façam a prova com calma, tomem um copo d'água e vai dar tudo certo. Qualquer coisa, eu já disse, comigo não tem tempo ruim, é só perguntar. Valeu!